O medo começa agora! Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do canal Bravo. O meu nome é Caio Bravo, eu sou escritor, roteirista e adoro histórias de terror. Hoje eu vou contar para vocês a história trazida por uma inscrita aqui no canal. Novamente, para preservar a identidade dela, eu vou aqui dar o nome da protagonista de Ellen. É um nome mais fácil, mais simples e acho que vai caber muito bem aqui para nossa história de hoje. Esse é um quadro do canal que eu chamo de Mistérios do Além, onde eu leio e conto aqui para vocês histórias trazidas pelos inscritos que aconteceram ou supostamente aconteceram com pessoas reais. Quem sabe até com você mesmo já tem acontecido alguma história que foi difícil explicar, difícil arranjar alguma explicação plausível. Então, se você tiver uma dessas histórias, deixa aqui nos comentários que eu vou com certeza ler em algum próximo vídeo. Preparados? Bora pro vídeo! A Ellen era uma garota comum de mais ou menos 25 anos. Ela trabalhava numa agência de telecomunicações, que eu acredito que seja uma espécie de telemarketing ou alguma coisa do tipo, alguma coisa parecida. Ela fazia o horário noturno, das 5 da tarde até a meia-noite. É bem o horário onde as coisas estranhas começam a acontecer, né? Apesar desse local de trabalho ser bem distante da casa da Ellen, ela não tinha muita dificuldade para ir. Ela pegava apenas um ônibus ali num ponto próximo à sua casa e conseguia ir direto, praticamente direto até o trabalho dela. Então, assim como todos os outros dias, a Ellen saiu às 15 horas da tarde da sua casa para ir em direção ao seu trabalho, que era bem longe, então demorava um pouquinho. Eu esqueci de mencionar que essa história se passa na Bahia, então dá para imaginar que o dia estava bastante ensolarado, bastante quente, como acredito que seja bem comum nessa região do Brasil. Então estava lá a Ellen no ponto de ônibus, esperando o ônibus e esperando, a hora passando e nada dele chegar. E de repente ela ficou sabendo que o ônibus quebrou. E era praticamente o único que fazia esse percurso direto da casa dela até ali bem próximo do trabalho. Como a Ellen já estava um pouquinho atrasada, ela decidiu não ficar esperando ali pelo próximo ônibus, porque poderia se atrasar ainda mais e chegar tarde no trabalho. Então ela resolveu pegar qualquer ônibus que passava por ali pela rua e dali ela ia se virar, pegar algum outro ou alguma coisa assim que chegasse, deixasse a mais próxima do trabalho dela. Foi então que ela viu vindo em sua direção um ônibus todo velho, desgastado, com a pintura craquelada e aparência de bem antigo. Para ter uma ideia, o ônibus não tinha nem aquele letreiro em cima que indica o destino dele, mas ela sabia que se ele estava passando por ali, apesar de desconhecer aquele ônibus, ele certamente ia deixá-la um pouco mais perto do seu trabalho, então ela conseguiria chegar sem se atrasar. A Ellen entrou e, assim como era por fora, o ônibus também era por dentro, com uma aparência bastante velha, desgastada, amassada. Todos os passageiros que estavam lá dentro, e sim, havia muitos passageiros, imediatamente olharam para ela, de uma forma meio estranha. Parecia que todos os passageiros ao mesmo tempo olharam para ela, como se ela tivesse alguma coisa diferente consigo. O cobrador também a olhou de modo estranho, ficou encarando, olhando com aquele olhar inquisidor. A Ellen não entendeu muito aquilo, mas ela resolveu ignorar por hora. A Ellen se aproximou do cobrador e perguntou a ele se aquele ônibus de fato passava em alguma rua que ficava mais próximo do trabalho dela. O cobrador, de modo bem seco e com aquele olhar misterioso, respondeu que não, e que era melhor ela descer o mais rápido possível daquele ônibus. Já bastante assustada e sem saber o que de fato pensar àquela altura, a Ellen olhou mais uma vez para os passageiros do ônibus que ainda estavam olhando para ela daquele modo estranho, daquele modo diferente. Sem pensar duas vezes, ela realmente pediu para descer e, enfim, desceu numa rua que ela desconhecia. É importante aqui lembrar que quando a Ellen entrou lá por volta das 3h30, 3h40 da tarde, o dia ainda estava ensolarado, sem nenhuma nuvem. Mas no momento em que ela desceu daquele ônibus, cujo percurso não demorou nem 15 minutos,
o céu já estava totalmente escuro e coberto de nuvens. Desconhecendo aquele lugar estranho, aquela rua onde ela havia descido, a Ellen olhou em volta e viu uma pequena multidão ali próxima de um outro ponto de ônibus. Decidida a não se atrasar ainda mais do que já estava, a Ellen resolveu ir até aquela multidão em busca de alguma informação. Mas, novamente, e se é que isso seja possível, a multidão começou a olhar para ela de modo muito estranho e todos juntos de uma única vez. Agora imagina você mesmo andando para um local totalmente desconhecido, escuro e com um ambiente bastante estranho, e quando você se aproxima de algumas pessoas para pedir informação, todas elas, 20, 30 pessoas olham para você de um modo muito estranho, todas ao mesmo tempo. Eu certamente ficaria no mínimo um pouco receoso daquilo. A Ellen me disse que nessa altura ela sentiu o ar bastante pesado, difícil até de respirar. Os movimentos dela estavam meio lentos, como se ela estivesse se mexendo dentro da água. Vendo aquela situação bizarra, aquelas pessoas todas, e já vindo daquele ônibus estranho, ela começou a ficar um pouco desesperada. Não conhecia aquele lugar, não conhecia aquelas ruas, jamais tinha passado por aquelas casas. O desespero começou a tomar conta dela. E de repente, assim como que do nada, começou a chover. Mas não foi uma garoa fina inicialmente. De uma vez só, começou a cair uma chuva torrencial. Todas aquelas pessoas que estavam ali próximas do ponto de ônibus, ao mesmo tempo, levantaram seus guarda-chuvas, quase num movimento coordenado, bastante estranho. E incrivelmente, ainda sem saber essa explicação, a Ellen também levantou seu guarda-chuva quase ao mesmo tempo que eles. O mais estranho foi que ela não tinha trazido um guarda-chuva, segundo o próprio relato da Ellen. O dia estava ensolarado e não tinha previsão de chuva, então para que ela ia carregar um? Mas ele estava lá. Novamente, é importante dizer que essa história, ela não segue um roteiro de filme, um roteiro de cinema que as coisas acontecem por algum motivo. Simplesmente elas vão acontecendo da forma mais maluca possível. Então, imagina você do nada tá andando no meio de uma multidão de estranhos, todos olhando para você, começa a chover naquele tempo horrível, aquelas nuvens pesadas, e você levanta um guarda-chuva sem nem mesmo ter pego um. É muito bizarro. A Ellen, que até então estava um pouco afastada desse grupo de pessoas, começou então a se sentir muito mal e pensou que talvez se ela se aproximasse daquele grupo, poderia até se sentir parte deles, poderia se sentir um pouco mais segura. Mas estranhamente, a Ellen estava com uma bizarra sensação de que, ao mesmo tempo que poderia se sentir mais segura perto daquelas pessoas, ela também poderia, quem sabe, nunca mais voltar para sua casa. Quando ela me contou essa experiência, ela disse que não sabe de onde tirou isso, mas ela estava com essa sensação de que talvez aquela fosse a última viagem que ela poderia fazer na sua vida. A Ellen já tinha verificado seu celular algumas vezes para ver se já tinha alguma mensagem do seu chefe falando do atraso ou alguma coisa parecida. E novamente, quando ela olhou para o celular, ele estava desligado, já sem bateria. Só que naquele momento, a Ellen já não queria mais saber de trabalho, de chefe nem nada. Ela só queria voltar para sua casa, onde ela se sentiria mais segura. Foi então naquele momento onde as pessoas ainda continuavam encarando aquela pobre garota, a Ellen viu ali no horizonte, lá no final da rua, um outro ônibus vindo. Assim como o outro, esse ônibus tinha uma aparência bastante velha, degradada, com amassados e a pintura já descascada. Mas de certa forma, não ligando para isso, só querendo se afastar daquelas pessoas, daquela sensação horrível que ela estava sentindo, a Ellen saiu daquele meio, saltou para a rua e pulou para dentro do ônibus. Novamente, assim que ela entrou, a Ellen teve a surpresa de que todas as pessoas, todos os passageiros daquele ônibus começaram a olhar para ela. Naquele momento, a Ellen já se perguntava a si mesma se aquela situação toda que ela estava vivendo não seria um sonho. Mas ela fez todos aqueles procedimentos de se beliscar, de contar até 10, de memorizar, e ela teve certeza de que estava acordada, não era um sonho, ela estava realmente ali, acordada, de pé.
num ônibus totalmente estranho com pessoas desconhecidas. Que situação, né? O cobrador desse ônibus era ainda mais estranho do que o outro. E mesmo assim, sem ter o que fazer, a Ellen foi até ele e perguntou se aquele ônibus passava em alguma rua próxima ao trabalho dela. O homem respondeu que sim, mas que ia demorar um pouquinho, porque eles iam fazer uma parada em um outro lugar antes. Apesar de achar aquilo estranho, uma mudança de percurso enquanto o ônibus está já no caminho, ela resolveu não perguntar mais, ela não queria nem ficar perto mais daquele cara. Então ela se afastou, sentou ali e simplesmente esperou. A chuva ainda estava bastante pesada, o céu estava escuro. Ela começou a rezar para ver algum lugar conhecido no percurso daquele ônibus, alguma casa, alguma rua, só para ter certeza de que ela estava mesmo no mundo real e não naquele mundo bizarro que fazia ela se sentir mal. Mas quanto mais ela ficava dentro daquele ônibus, mais a certeza crescia dentro dela de que aquele ônibus estava levando todos os passageiros para um lugar de que eles nunca mais poderiam voltar. Muitas coisas se passaram pela cabeça da jovem Ellen nesse momento. Ela pensou, será que eu sofri um acidente? Será que eu morri? Será que eu estou indo para o além? E enquanto esses pensamentos só cresciam dentro da sua mente, no seu coração começava a vir um peso muito grande. Ela sentia falta de ar, ela sentia os movimentos pesados, um sono vindo. Mas de repente, enquanto ainda estava tendo esses pensamentos pela cabeça, a Ellen viu uma construção conhecida. Um prédio ao longe que ela sabia onde era e ficava mais ou menos perto do percurso até o trabalho dela. Então, sem pensar duas vezes, ela deu o sinal e desceu o mais rápido possível assim que a porta do ônibus se abriu. E depois que desceu do ônibus, ela correu pela rua até chegar no trabalho dela, que não ficava muito longe dali. E assim que chegou ali próximo do prédio do trabalho dela, ela ficou extremamente feliz porque finalmente estava em um lugar conhecido. Ela estava de fato no mundo real. E quando ela entrou no escritório, sentiu que estava num ambiente familiar novamente, que estava bem, estava leve. O ambiente ao seu redor tinha cores muito diferentes daqueles tons cinzas que ela viveu há poucos minutos atrás. O seu chefe, já bastante preocupado, disse que ligou várias vezes para ela. Mas a Ellen respondeu que não ouviu nenhuma dessas vezes, não viu as chamadas perdidas no celular e também depois de um tempo o celular tinha desligado. Só que quando ela pegou o celular para dar uma olhadinha, ele estava ligado novamente. Detalhe que antes ela já tinha tentado ligar anteriormente lá no ônibus, mas ele simplesmente não funcionava, vai entender. E o mais estranho, assim que a Ellen chegou lá no escritório, que ela começou a sentar para trabalhar, o chefe já olhando de modo bastante estranho para ela notou que já era o horário dela ir embora. Sim, já era meia-noite. Pensa nessa situação estranha. Apesar de ter saído, como sempre, 3 horas da tarde da sua casa e o percurso até o trabalho não demorava mais do que 2 horas, toda essa macabra, estranha aventura, se é que pode se chamar assim, não tinha demorado tanto tempo, mas de fato ela chegou no trabalho à meia-noite. E como já era o horário de ir embora, ela começou a ficar com medo, com receio de ter que voltar para casa pelo mesmo percurso e ter que passar por tudo aquilo novamente, por todo aquele martírio. E muito pior, ela tinha a sensação dentro de si que só conseguiu escapar por sorte, talvez. Mas ela tinha certeza de que se fosse enfrentar tudo aquilo de novo, muito provavelmente ia ficar presa naquele lugar, talvez para sempre. Quando a nossa protagonista da história, a Ellen, me contou todo esse relato, ela me disse que até hoje não sabe onde ela foi e nem por onde passou, mas ela já tinha conversado com outras pessoas que passaram em algum momento de sua vida por uma situação bem parecida com isso. Inclusive, ela me contou essa história depois de ter assistido o vídeo da Elisa, aquele primeiro vídeo que eu fiz no nosso canal. Apesar de não conhecer uma explicação racional para tudo aquilo, toda aquela situação macabra e estranha, a Ellen desconfia que de alguma forma uma espécie de barreira entre dimensões estava fraca e aquele ônibus onde ela entrou, o primeiro, o estranho, de alguma forma tinha cruzado essa barreira, levando ela para um mundo diferente, um mundo desconhecido, que poderia muito bem estar indo em direção ao mundo dos mortos, de onde ela quase não conseguiu sair e escapou por muito pouco. Quando ela chegou em casa,
casa naquele dia, não tinha mais guarda-chuva nenhum com ela, o celular estava ligado, enfim, as roupas dela já não estavam molhadas, já estava tudo seco, apesar dela ter ficado pouco tempo ali no trabalho. Você pode se imaginar numa situação parecida, o que de fato teria acontecido com você depois de tudo isso? Seria o cruzamento de uma barreira entre dimensões? Seria ali de alguma forma um caminho para o mundo dos mortos? Será que a Ellen estava num ônibus que levava as almas para uma espécie de submundo? De qualquer forma, mesmo depois de ter continuado no trabalho, continuado pegando ônibus naquele mesmo ponto onde ela pegava sempre, a Ellen nunca mais viu aquele ônibus estranho, velho, quebrado, com a pintura descascando. E por sorte, ela nunca mais passou por qualquer situação parecida com essa. Mas se você gosta de conhecer histórias bizarras, histórias parecidas com essa, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro aqui. A Condessa de Monte Caspio narra a história da Adana, uma jovem guerreira que vai até esse castelo misterioso tentar descobrir o que de fato está acontecendo lá dentro. Forças misteriosas e sombrias rondam aquele lugar e fizeram da vila um inferno. Então, para você encontrar situações bizarramente parecidas com essa que a gente viu na história de hoje, leia esse livro, A Condessa de Monte Caspio. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição para você dar uma olhada, beleza? Como cético que sou, eu consigo encontrar diversas explicações racionais. Na história do mundo já aconteceram diversas situações bem bizarras com grupos de pessoas. Inclusive um evento onde todas as pessoas de uma vila começaram a dançar sem motivo aparente e só pararam depois de muitos dias. Isso está bem registrado na história e quem sabe eu faça um vídeo depois disso. Muitas outras pessoas relatam ter estado em algum outro lugar que parecia bem diferente do nosso mundo, depois de ir por um caminho desconhecido ou de enfrentar uma situação diferenciada. Mas e você, acredita que a Ellen possa de fato ter atravessado a barreira entre dois planos? Você já passou por alguma situação parecida? Se sim, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler a sua história e quem sabe fazer um vídeo parecido, beleza? Então muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.